Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast. A sua vez gravado no dia 25 de 11 de 2018. Está a chover, está mesmo bom para estar em casa, está mesmo bom para fazer um podcast. E o que é que a gente vai falar neste podcast? Eu tinha para aqui uns clipes do Brexit, mas hoje vi o telejornal à hora do almoço e pronto, foram assim uma data deles por água abaixo, porque apesar de não sabermos o que é que as 585 páginas vêm escritas, acho que é 585 páginas, é mais de 500. É muito engraçado. Eu sei que há uma forma que eles vão ter que pagar, nem sei se é diariamente, uma fortuna. Eu só sei que se a União Europeia ficou agradada com o acordo em particular é porque os retroativos fiscais devem satisfazer os tubarões financeiros que nos governam. E por aí também tivemos mais uma ponte entre os rios, mais uma tragédia que estava à espera de acontecer, a Pedreira de Borba. É uma coisa abismável. É que eu nem sequer sabia da existência disso, como todos nós, mas vendo as imagens pós-catástrofe, enfim, pós o que foi, quer dizer, aquilo era uma tragédia mais que óbvia à espera de acontecer, quer dizer, então é que só faltava fazerem tipo umas pontes por baixo daquilo e tirar mais uma pedrinha aqui e uma ali. E agora é o concurso de toda a gente sacudir a água da capota em termos de responsabilidade, está tudo a abanar-se para os outros lados, estes é que iam tomar conta disto, estes é que iam tomar conta daquilo. Quem explora a própria pedreira estava muito interessado em acabar com a estrada, não por questões de segurança, na minha opinião, mas mais para escavar aquele pintelho que faltava. É mesmo é como a ponte entre os rios, é a ganância, e mais uma vez através de mineral. Afinal a vida de um português vale menos que as pedras das calçadas que a gente pisa, porque quer dizer, a exploração vale mais que sei lá o quê, e os mídias mais uma vez usam isto para tapar e depois esmifram o sentimento humano, esmifram a empatia de Portugal, enquanto depois toda a gente dos portugueses, enquanto depois passam o resto das notícias a vender Portugal e a ser complacentes com a Europa. Mas no que toca a uma tragédia portuguesa, meu Deus, é um repórter numa ponta, é um repórter na outra ponta. Os repórteres comentam, mas é um fato rei, e vão lá abaixo fazer-me um direto para eu ver ou não ver. Quero lá saber. Também, vamos lá esquecer o assina aí por mim, que eu fico a ganhar à brava. Vamos lá esquecer o homem que compra um barracão e recebe o subsídio. Vamos lá esquecer as subvenções vitalícias. Vamos lá esquecer essas tretas todas através de inocentes que mais uma vez foram vítimas da ganância, direto ou indiretamente, mas muito fácil de apontar o dedo, políticos e jornalistas, que também afinal onde é que andam estes repórteres? Se calhar andam para trás e para a frente, já passaram ali, mas não é essa a notícia que tinham que dar, né? Tinham que ir ver o Obama a falar no Porto ou uma treta qualquer. É isso. É o estado disto tudo, é o estado, é o jornalismo, é um nojo. É um nojo e depois morrem pessoas inocentes, vítimas de circunstâncias que não servem mais do que ter o carro melhor que o do vizinho, ou uma merda assim parecida, mediatismo, protagonismo, ganância, corrupção. O que é que isto continua a acontecer e eu sinceramente não vejo solução à vista e está a servir para tapar assuntos bem mais importantes que continuam a não ser discutidos nos mídias. Eu infelizmente olho para a televisão e vejo o tempo gasto. E nem quer pôr os Brunos de Carvalho no mesmo patamar trágico, mas em termos de projeção mediática, o tempo, o jornalismo barato, as desculpas que eles têm para não dar notícias a sério e estarem sempre a fazer pontos de situação que são resumos do pouco que nada se sabe,
e se calhar até deviam dar um tempo de luta à família e não estar em cima daquilo como um cão a um osso. Eu vejo até como uma falta de respeito. Tem que haver aqui um equilíbrio. Deem a notícia, obviamente, que é preocupante. Foquem-se mais nas responsabilidades. Deem tempo de luto às famílias. Não sejam tão cães-se. Meu Deus. Pronto. Isto revolta qualquer um, obviamente. E pronto. E então, vamos lá então para esquecer esta tragédia toda. Vamos ao desporto. Just spoke to Wesley. Besides that, he said you were a class player and you let him alive in the first session. He said that it was smelly on the stage. I thought Wesley had farted on stage. Did he? No. Well, I think he thinks you did it. You can put your finger up the arse, there'll be no smell there. I thought he had shit and I went, that's dirty. It was bad. It was bad. It was bad. There was a stink. I thought it was him. And he started playing better. I went, must have needed to get some wind out. Yeah. And he thought it was you. Oh no, hands up. Swear on my kid's life. So help me God. Nothing crossed. Agora, não me critiquem. Porque não é a primeira vez que nos organismos de comunicação social, e eu não sou nada, dá notícias relacionadas com, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, absolutamente focadas no cu. Isto foi um campeonato de setas na Irlanda, uma final. Campeonato de setas. Em que aparentemente um dos finalistas andava-se a peidar em palco. Isto é um autêntico fartgate. Nós temos que falar nisto exaustivamente. Eu preciso aqui de um painel de engravatados com dossiês magnéticos a discutir exatamente as nuvens de gás que rodearam, afinal, o culpado ou não, porque o irlandês até jurou pela mãe e pela filha que não deu um peido, ao ponto que o ridículo chega. Mas é assim que se discute desporto. Isto é desporto, isto é muito importante. Nós temos que chegar ao fundo da situação com o nariz. Temos que bater no fundo, nós temos que aspirar saber a verdade. Porque isto é muito relevante. Agora, passando a parte do desporto, vamos lá então às notícias de rodapé. Se calhar vou começar por uma muito interessante. E a secção do desporto, obviamente, não pode ser muito comprida. Não pode ocupar tanto tempo. Assim não é justo. Vamos então passar à nomeação do novo manda-chuva Big Boss, nosso novo God da Interpol. Ui! Correu mal. Saiu um russo, Putin, natação. Meu Deus, a percepção que a Rússia tem do mundo, aquele nacionalista do Putin da merda que quer estar ali fechado na Rússia e tem recursos que a Europa precisa e continua a haver sanções e as empresas na Alemanha continuam a cagar para as sanções e a fazer negócio direto. Aquele cabrão que não deixou aquilo que na Síria acontecesse, só Hillary Clinton tivesse ganho, meu Deus, aquela ladra, assassina, mentirosa, contra casamento homossexual até 2014. Meu Deus. Mas vamos ouvir a primeira versão. Quando, digamos, os jornalistas recebem o primeiro sinal de alarme, tens que propagar isto. Mas lá está, nós tivemos as nossas tragédias nacionais, isto se calhar passou assim um bocado por baixo do radar. Mas vamos ouvir a notícia em primeira circunstância. Claro que vem logo pela Associated Press, ou Reuters, já contextualizada da maneira tipo que o George Soros gosta. O que não quer dizer que seja ele que seja manda-chuva total disso. Só como exemplo. E então, assim cai a primeira notícia, e depois, obviamente, que os mídias têm assim uma hora e meia depois de dar a primeira versão para depois construir a peça propagandística que tão interessa à narrativa que vivemos socialmente no Ocidente. I feel honored to have been elected to preside over the executive committee over the next 2 years. And so Interpol has a new president. Kim Jong-yang of South Korea beat out a Russian candidate, and that's key because the Russian was the favorite for the job, and there were concerns over Kremlin interference. The International Police Organization says the election was free and transparent. Kim is a career policeman and will serve a 2-year term. E pronto, vai servir 2 anos. A eleição aparentemente foi admitidamente na peça transparente, mas obviamente que já há aqui a insinuação que vai haver interferência do Kremlin, como nós assumirmos quando o nosso Ministro da Economia foi presidir o Eurogrupo, ou o que é que foi, o Centeno,
assumirmos que, agora o gajo está lá, vai trabalhar para a gente, vai injetar aqui dinheiro na nossa economia, vai lá à meia-noite, haca ao PC, tirar assim uns zeros à nossa dívida e tal, uns dígitos negativos e porreira, hein? O gajo vai trabalhar para a gente. Não, claro, é o urso do Putin, the bear. Ui, meu Deus, esta nova guerra fria anda a soltar com bitcoins e o caraças. Isto deve querer dizer qualquer coisa. Depois de uma reunião editorial, claro que vem aí a peça com a mesma notícia já para consumo mais divulgado. Tonight, Vladimir Putin could be on the verge of having the international influence he wants to go after his enemies and critics wherever they may be. One of the Russian president's top aides, Major General Alexander Prokopchuk from Russia's Interior Ministry, is expected within hours to be elected president of Interpol, the world-famous global crime-fighting agency. They're going to put somebody from a criminal state in charge of the most important international law enforcement organization in the world. That's just a shocking travesty. Bill Browder is one of Putin's most bitter enemies. Browder led the passage of the Magnitsky Act, an American law which sanctions powerful Russians close to Putin and prevents them from getting to the money they've stashed outside Russia. The Kremlin has charged Browder with various crimes. At the Helsinki summit, Putin proposed that Russian officials should be able to interrogate Browder in exchange for allowing Russians to be questioned by Robert Mueller's prosecutors. We can bring up Mr. Browder in this particular case. Business associates of Mr. Browder have earned over $1.5 billion in Russia. They never paid any taxes, neither in Russia nor in the United States, and yet the money escaped the country. An accusation Browder denies. Tonight, a group of U.S. senators is opposing the choice of Prokopchuk, saying the move is akin to putting a fox in charge of a henhouse. Secretary of State Mike Pompeo says the Trump administration is supporting another Interpol official for the job, which Putin critics applaud. Those familiar with Interpol say if Prokopchuk is elected president, he won't be in charge of the organization day to day. A former Interpol board member tells CNN Prokopchuk would influence budgets and moderate board meetings, but would not approve so-called red notices, similar to arrest warrants. Browder disputes that and says Prokopchuk has had a hand in bogus red notices issued for him. He's been in charge of the Russian National Central Bureau of Interpol since 2011, and that has been the entity that the Russians have used to go after me illegitimately 7 times. Vladimir Kara-Murza, an anti-Putin activist who's campaigned for more open elections in Russia, says he's been poisoned and sent into a coma twice. His concern if Alexander Prokopchuk becomes Interpol's president? The Kremlin is going to gain access to very sensitive databases of national police services of dozens of countries. Information he believes Putin would use to pursue his enemies. Sources familiar with Interpol tell CNN the organization is set up so that Prokopchuk wouldn't be able to hand over that information to Putin. But critics like Kara-Murza aren't buying it. If General Prokopchuk assumes that post, he will find multiple ways of getting access to the information that his Kremlin handlers will need. E pronto, e esta reportagem, de certa maneira, acaba. Portanto, passou por tudo. Passou por tudo o que são os pontos convenientes da agenda, e é tão engraçado como, por exemplo, falam na administração Trump assumir uma certa posição, mas é excelente como nem sequer têm algo que têm sempre para denegrar a imagem do homem, algo que ele tenha dito sobre o tópico ou até editado para o efeito, mas quando têm uma afirmação positiva desta natureza, não há o soundbite ou o tweet do Trump a dizê-lo como tal. Por isso é uma decisão mais administrativa do que pessoal, mas claro que tinham que puxar ao barulho. Não só o presidente dos Estados Unidos, apesar de isto ser quase como um exercício burocrático a nível mundial, que não é melhor não pôr muita atenção, senão mais burocratas vão ter que ganhar mais do nosso dinheiro e não vão resolver nada, a não ser complicar o sistema. Como tinham que pôr o Putin ao barulho por causa de um nomeado e depois de suspeitas das máfias russas que operam para proveito de tanta gente neste mundo, que é uma hipocrisia. Estar a falar assim, seja verdade ou não, porque toda a gente anda aqui a mandar pedras com telhados de vidro. Mas tem que pegar num pequeno assunto que se calhar o homem até foi eleito por competência e, como foi dito, transparentemente. Já está tudo com medo que ele seja um puppet do Putin, porque estão a confundir o sistema político deles com o nosso. Se calhar, digo eu, não sei,
Só sei é que de repente, através de uma notícia mais ou menos objetiva, porque tinha já a sua tendência, pumba, fizeram logo esta narrativa toda à volta, que só não fazem este contexto histórico e vão buscar factos às vezes deturpados, mas cronologicamente até bem articulados, em relação aos nossos políticos. Não, é só jogos de futebol ou quando é para denegrar a imagem de alguém que não serve o interesse globalista, é que temos este tipo de... E depois lá está, de repente, como habituam-nos a este minimalismo informativo tão óbvio de o bom e o mau, o super-homem e o super-vilão, quando dão assim um contexto com um engravatado assim a dizer uma coisa mais complexa, mas deturpada historicamente, passa ao lado da maioria da população que está habituada àquela rotina de cornflakes. E agora apanhou-se assim com um prato um bocado mais complexo, um belo cozido à portuguesa com muitos temperos como opção, e então caem no apelo à autoridade. E ficam mal informados, se é que alguém até tropeçou nesta informação, porque é das tais coisas que têm servido bem em Portugal as nossas tragédias internas, é o abafo de pequenos pormenores que mudam e fazem a forma mesmo do mundo no futuro, e acaba por passar por baixo do radar, o que é uma pena. Mas a chuva está a aumentar, se calhar até está a ficar gravado, não sei. Agora vamos ouvir, por exemplo, alguém que representa nos mídia, alguém que representa mais uma vez uma agenda global que é o aquecimento global, e vamos ouvir assim o homem a dar assim um Freudian slip, que eu acho muita piada mesmo no fim. Acho mesmo muita piada porque é o único assunto que ele realmente não é neutro. President Trump, when he was in France, had something to say about the wildfires devastating California this weekend. He wrote, "There is no reason for these massive, deadly, and costly forest fires in California except that forest management is so poor." He accuses officials of mismanaging the forests and adds, quote, "Remedy now or no more Fed payments." I want to get Tom Sater in here from the CNN Severe Weather Center. And Tom, some West Coast firefighters had an answer for the president. I want to read part of it to you. The head of the Pasadena Fire Association writing, "Mr. President, with all due respect, you are wrong. The fires in SoCal are urban interface fires and have nothing to do with forest management. Come to SoCal and learn the facts and help the victims." Tom, a strong statement there from the California firefighters. Fact check President Trump's tweet for us. Okay. I enjoy being in the weather department because it's neutral, with the exception of climate change issues, but... As much extra heat energy as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day. Pronto, isto por acaso foi a parte do princípio até era um bocado desnecessária. Eu só deixei porque obviamente que tinha que ser um ataque direto ao Trump, obviamente, porque devido ao aquecimento global é que aquela mata ardeu. Há pá, uns clipes até um bocado polémicos da empresa elétrica e não sei o quê, mas pronto, o lá que ardeu. Os conterrâneos queixam-se mais de um programa que foi deixado de ser feito há 20 anos, que era queimadas, para se livrarem basicamente depois de toda a folhagem que acaba por ser pólvora naquele terreno, e a Califórnia é um sítio que chove muito pouco, e agora está a chover bastante e está tudo ao papel porque está a chover bastante, e a culpa é novamente do Trump, porque está a chover bastante, e olha, também está aqui a chover bastante. Mas a parte notória neste clipe é mesmo no fim. Eu vou repetir porque é engraçado como ele quase que admite como é que ele considera a sua própria ciência. Okay. I enjoy being in the weather department because it's neutral, with the exception of climate change issues, but... Porque o departamento dele é neutro, à exceção de assuntos que tenham a ver com mudanças climatéricas. Olha que engraçado. What? Ora, e agora vamos visitar então a ICE, que é uma instituição americana que é o equivalente à nossa proteção de menores, onde tiram a custódia dos filhos aos pais por incumprimento, vidas perdulárias, pessoas que não deviam ter tido filhos, etc. Que tem sido bastante criticado por estar a fazer as políticas, digamos, da entrada de migrantes ilegais que vêm do México
que estão a ser separados dos pais para os filhos e vão para centros de acolhimento. Não é bem os campos de Auschwitz que estão sempre a tentar convencer que são, blá blá blá, mas estão a implementar leis que foram até feitas no tempo dos democratas, em particular no estado da Califórnia, que a maior parte dos senadores lá tem essa veia de entrem eleitores, porque basta a carta de condução, que não precisam de cartão de cidadão para atirarem e votarem com ela. Por isso é sempre um bom mecanismo para se manterem no poder, que tem sido perpétuo e muito criticado o colégio eleitoral daquele Estado, porque eles acham que sozinhos ditavam a tendência social e política do país inteiro com a influência global que têm, porque gostam das suas paradas gay, o que é um bocado egoísta da parte deles, este tipo de ideologia, mas independentemente disso, isto tudo porquê? Porque mais uma vez, os mídia fizeram uma entrevista ao presidente da associação que tem que basicamente cumprir a lei e às vezes até separar crianças de pais em casos suspeitos, porque pode ser tráfico infantil e podem nem sequer ser filhos dos pais em particular, porque Hollywood tem uma sede de crianças muito grande. Vamos ouvir mais uma vez o que fez com o que o Costa fosse corrido da Casa Branca como jornalista nas conferências de imprensa, porque isto não são perguntas, isto são ataques disfarçados em perguntas jornalistas, porque o jornalismo hoje em dia está tão óbvio em termos a quem responde, em termos de ordem, para sanitar a notícia, a tendência do projeto global, do que eles são complacentes em nome da informação, que deturpam a percepção social de toda a gente, são responsáveis, fazem parte da geringonça ao mais alto nível, ao nível de que os aliados que nós temos como conterrâneos estão a dormir e nem sequer sabem que temos um Putin na Interpol agora, como querem nos dizer que o é. Vamos ouvir, isto não é jornalismo, isto é, sei lá, isto é insinuações em pessoa, por medalhas de mérito. Estes jornalistas de guerra agora, tipo, a não ser reconhecidos por interações sociais ideológicas que lhes dá a medalha de honra por terem confrontado com o lado da manipulação pública deles alguém que representa um trabalho que está a ser minimamente bem feito aos olhos da lei, que foi aprovada até perante os deuses dos liberais. The plan was what we would call today a domestic terrorist group. Why? Why would we call them domestic terrorist group? Because they tried to use. Eu esqueci-me de contextualizar. Esta entrevista começa com a jornalista a perguntar se os ICE não são algo equivalente ao KKK, que por sua vez até foi começado pelos democratas, mas são pormenores históricos que toda a gente quer esquecer. Terrorist group. Why? Why would we call them domestic terrorist group? Because they tried to use fear and force to change political environment. And what was the motivation for the use of fear and It force? was based on race and ethnicity. Right. Are you aware of the perception of many about how the power and the discretion at ICE is being used to enforce the laws? And do you see any parallels? I do not see any parallels between I'm talking about perception. officers and agents. I'm talking about perception. I do not see a parallel. Are you aware that there's a perception? I see no. Are you aware that there's a that puts perception? ICE in the same category as the KKK. Lá está, isto é absolutamente... E ela não para. Are you aware of the perception? Are you aware of the perception? Ela é que é responsável pela percepção pública. Porque está sempre a queimar esta gente, a compará-los com o KKK. Então, e quantos putos é que não estão a ser usados como tráfico sexual? Quantos putos é que se calhar não estão a ser usados como mulas de droga? Mas quem é que garante o quê? E se eles salvaram meia dúzia de putos até que estavam a fazer parte de um ramo que havia de ser
posto ao sacrifício, onde é que está a notícia abonatória? Não, nunca está, porque segundo os mídias liberais já têm as ideias feitas. Ela não estava a fazer perguntas, ela estava a fazer ataques, mas a acabar a frase semanticamente de uma forma tipo de interrogação e não de exclamação, porque é a vontade dela, é o script que lhe é dado. Isto é estupidez, isto não é informação, isto é propaganda da mais baixa possível. Com alguém que até se dispôs a ir responder se o trabalho dele fosse tão maléfico, ou simplesmente está ali por uma questão de competência e tem que cumprir as ordens e as leis que é atribuídas, e realmente até já fizeram ações que salvaram crianças de ciclos de escravatura sexual e etc. Só que isso aí não entra na equação. Nada é perfeito, este mundo é bué complicado, aquelas crianças já eram vítimas nas mãos de quem vieram, não é agora a passagem da responsabilização, é como estes pais que não assumem responsabilidade pelos filhos e a culpa é dos professores. Porque os professores não educam. A educação começa em casa, o problema é que temos uma data de pais muito mal educados. Por isso, mais uma vez, os mídia são bastante responsáveis pela percepção que as pessoas têm. A sorte é que, felizmente, como toda a gente anda a viver dentro das bolhas das redes sociais, o Facebook já desceu 27% de valor da ação desde o princípio do ano, o que é ótimo. Finalmente o produto está a acordar e está tudo a mudar de ares e está tudo assim já um bocado de pé atrás em relação ao que representa. Mas também pode ser uma resposta do mercado ao quão obsoleto está as técnicas do Facebook. Porque vamos lá admitir, o Facebook, o Slavebook, whatever, compila muita informação em relação a muita gente. Mas como todos nós sabemos nas redes sociais, a maioria das pessoas não tem um mínimo de integridade. Não são reais, são alter egos, são alternativas, são trolls. Para compilar algum tipo de informação útil em relação a uma comunidade de mentirosos digitalmente, de falsa felicidade e de gratificação instantânea ao alcance de cada um como ilusão utópica da depressão que sofrem internamente, está-se a tornar obsoleto. Está-se a tornar obsoleto porque até o próprio modelo já vinha de alguém muito antes, e que todos nós já usamos há muito tempo. Tudo começou aí. Tudo começou por esse sítio. Em termos de... Não é que tenha começado conceptualmente. Eu estou a dizer, dentro deste campo em que se tornou uma Bitcoin. A nossa informação é uma Bitcoin para quem usa esse dinheiro. Os data brokers, que a vendem para todo lado. E isso tudo começou mais através de algo mais comum que todos nós praticamos. Mas, independentemente disso, vamos ouvir uma notícia sobre o sintoma. Dito em jeito muito inovador, numa forma sanitada para aceitação pública. Algo normalíssimo porque o sistema já está implementado, ninguém o viu a crescer. E agora, o que é que tu vais fazer em relação a isso? Porque a velha máxima serve para nós, população, mas nunca para quem nos governa, como as subvenções vitalícias. Quem não deve não teme, e transparência acima de tudo. No one is safe. I'm talking about those video screens popping up on gas station pumps. Beware. You may stand in a stupor and watch the screen. You can't avoid them. But it is also watching you. Here and Now's media analyst John Carroll is here. Hi, John. Hi, Robin. And so you understand this started with 5 screens, an experiment in Texas, and it has now exploded. It certainly has. It's a company called GSTV, and they have screens and ads in 18,000 gas stations in 200 markets across the country. So in 2014, they had 2,600 gas stations, and they customized them to neighborhoods so that you would basically be steered toward businesses in the location of the gas station. Somebody said it was less like TV and more like billboards. Yeah. So they're selling, that's one thing, but now they're collecting data and selling. So tell us more about that. Right. So they just introduced this data analytical system called Octane. And what it does is it tracks your transactional, your geolocation, your online consumer behavior. So basically, they are able to tell where
pretty much where you're coming from and where you're going. So they have your credit card, so they know where you live. They can tap into your smartphone to find out what gas station you're at. They crunch together online activity, and so basically they're able to figure out what would be the best ads to target to you at that particular time. This is so frightening. So they know where you are, but they also claim that they can show the effect by looking at all this data. They can show the effect of the ads on the screens. Right, because they can track where you go afterwards. So, for instance, you're filling up your car at 6:15 p.m. They know you're close to home. They know you go to Wendy's fairly often. So they send you a coupon from the local Wendy's, which is 4 blocks away, and they say, go in and we'll give you a free order of French fries, and then they can track whether you go in or not and pay with your credit card. O que também é um grande esquema, porque depois estas empresas que vendem os cupons, dizem sempre às empresas a qual estão a dar o cupom do desconto que paga-nos também a tua fatia, que a gente dá um desconto do teu produto no outro lado para não comprarem o tal que nós estamos a dar o desconto em relação ao teu nome. E é um grande esquema. E por onde é que isto começou? Qual foi a ordem que nós ouvimos? Porque em terceira parte estava a rede social. Ora, portanto, foi o cartão de crédito e depois o circuito de televisão para, sei lá, até um algoritmo sacar o teu comportamento se parece que estás com um sugar rush ou sei lá. E depois o teu comportamento social e depois só aí é que a data é toda compilada para dar naquele ecrã uma publicidade direcionada para algo que fica a caminho da tua casa. E tudo começa através do cartão de crédito, do multibanco, aquele chip de merda que está embutido no cartão, mais a porcaria do smartphone, mais o que a gente põe como mentira nas redes sociais. Mas aqui temos o quê? Temos data real. Ele realmente está ali a testar e temos informação em forma de vídeo de como realmente é verdade. E depois entrou e comprou isto e aquilo e vive aqui e é pai de, e o cadastro é, e a situação médica é, e a situação laboral é, e o plano de reforma é este, e a conta é esta, e é um espetáculo. E o Facebook fica um bocado pálido em relação a isso, não é? Por isso parece que começa-se assim a ver assim umas fraturas na armadura da maior rede social do planeta, em que para muita gente parece que a internet só significa exatamente isso. Mas passando em frente, vamos, sei lá, acho que vamos agora até ao Canadá um bocadinho. Não, vamos ficar na tecnologia um bocadinho, já vamos até ao Canadá. Ora, mais uma coisa que as pessoas têm agora o hábito de ter em casa é um microfone gigante que capta o que nós dizemos. Já temos isso no Google, no telemóvel, é só dizer ok Google que isto ativa, e vá lá, não ativou. Estou com a net desligada, mas já começa, também há o periférico equivalente da Amazon para fazer encomendas e search, porque a Amazon continua a ter uma base de dados bastante grande e até tenho para aqui uns clipes em relação à mutação do serviço que eles agora querem fazer, porque vão dar cabo da companhia que os alberga até a ver, porque são o maior cliente. Mas vamos ver então. Onde é que está? Está aqui. O Big Brother a funcionar pelo lado positivo, porque tudo começa com histórias positivas para nos convencer o quão útil é esta ditadura tecnocrática que vem aí. Say that an Amazon Echo may help prove who killed 2 women in Farmington, New Hampshire. The victims were found murdered in a home on Meterboro Road back in 2017. Police arrested Timothy Verrill for the crimes. Investigators believe that the entire attack was recorded on the victim's Amazon Echo in the kitchen. A judge has now ordered Amazon to provide any audio recordings from the speaker. Verrill has pleaded not guilty of the case. Mas estão a assumir que aquilo gravou de qualquer maneira. Certo? Pronto. Isto é que é informação válida. É por aqui que o Facebook está a ir um bocado pela pia abaixo. E depois nós temos também, por acaso, no caso da Amazon, a Amazon a nível mundial é como uma auto-Europa tratada em Portugal. É tão grande, mexe tanto trabalho, faz tanto que os próprios Estados nos Estados Unidos ajoelham-se como se fossem Estados-membros da União Europeia
que se ajoelham para aceitar a infraestrutura ser localizada dentro daquele Estado para oferecer o boost económico e o crescimento e a valorização do Estado em particular como uma empresa que está a dar cabo de todo o outro mercado, que é o mercado mais prático, comum, interativo pessoalmente, e está-se a perder mais uma fatia da humanidade em troca destes gestores financeiros que querem poupar ao máximo e patrocinar o laxismo pessoal que toda a gente pratica, como ser muito usar estas tecnologias para não dar um futuro aos nossos filhos como procura ou opção ou ofertas de trabalho, porque o Web Vomit não vai servir-nos a todos, antes pelo contrário, ainda ajuda a implementar este tipo de tecnologia que abdica de qualquer tipo de humanidade em forma de venda como sofisticação pessoal de alguém que se acha muito tão e tão a acompanhar as novas tecnologias, que já se despediu da sua própria humanidade, porque a tecnologia tem que trabalhar para a humanidade e não o contrário, que parece que é uma tendência que está a ser aceita de uma forma, digamos, dissimulada semanticamente da forma como estamos a viver e até onde o nosso dinheiro vive dentro de um computador hoje em dia. Vamos lá ouvir então o quão o mundo se ajoelha perante uma empresa como a Amazon, como Portugal se ajoelha perante uma Auto-Europa para lhe facultar todas as condições que lhe levem a lucrar ao máximo sem retroativos fiscais para o próprio país, só por uma questão de reputação e de aumento de PIB. Yeah, first of all, I am absolutely outraged that New York, under Governor Cuomo, is willing to give away up to $3 billion of taxpayers' money without any consultation. This isn't my money, this isn't yours, this is the people's money that is willing to just give it away to the richest man on the planet, when we are literally sleepwalking into a supernova catastrophic financial meltdown after 10 years from the last financial meltdown. More people living in debt than ever in the history of humankind as we speak right now. In New York alone, New Yorkers, we have over 1 million New Yorkers living with student debt, unable to pay the minimum amount, barely getting by. But instead of bailing out the people, here in New York, our own Democratic governor is willing to transfer wealth out of New York and give it directly to the pockets of the richest man on the planet. That is ridiculous, and it's about time we step up as Democrats and as progressives and really put an end to corporate welfare. Well, Assemblyman, this whole issue of how the Mayor de Blasio and the governor negotiated this deal, as you say, in secret, and then apparently the mayor agreed to allow to bypass the city council by allowing the state to be the prime mover in assembling the land and the project. Could you talk about that and what could be done at the assembly level to challenge that? I'm introducing legislation to claw back this deal. Under the New York State Constitution, actually clearly states that we're not allowed to give any corporate subsidies or money to the private sector or business or corporation. They're getting around it by working with quasi-government agencies that was designed for the last 60 years to execute this type of transfer of wealth. And we can redesign it. Because we designed it, we can redesign it to work for the people of New York. What's the point of having a majority progressive Democrat state Senate that we work so hard for in the state of New York if we can't stop one man from transferring $3 billion of taxpayers' money to the richest man on this planet? Soa familiar, não soa? Claro que soa. E depois, o porquê que está a haver este investimento em Amazon? Porque a Amazon está a dar um bocado de cabo da Oracle, que sempre ficou com a data. A Amazon vem quase em segundo lugar depois da Microsoft, porque a Microsoft ainda a que tem a maior base de dados sobre toda a gente que usa computadores neste mundo todo, porque é o sistema operativo, é o protocolo do Windows Update que está um bocado submerso, que tem relação a IPs, que muitos, desde o Vista, muita gente que gera redes fica um bocado ao papel, porque é que aquilo pinga quando eu tenho isto tudo bloqueado, quando estão a gerir segurança em servidores, por exemplo, como um banco. Como é que aquele update passa pelos routers todos e por logs e por firewalls reais e virtuais e porra. Enfim, a Microsoft é um grande jogador, mas a razão da expansão e da submissão de qualquer Estado que queira aceitar a Amazon como potencial
dinamizador da área e etc., acaba por ser por esta razão que isto está a acontecer neste momento. Amazon now is kind of the number one brand in infrastructure cloud computing. Let me tell you an interesting fact. Amazon does not use AWS to run their business. Amazon runs their entire business on top of Oracle, on top of the Oracle database. They have been unable to migrate to AWS because it's not good enough. Now, I keep saying this, and they just spent another $50 million with us last year buying still more Oracle database. I keep saying this, saying, well, maybe our database is better than Amazon's databases. And, well, why else would Amazon keep buying our database? So they last year bravely said that they're sick of these comments of mine, and they're going to move off of Oracle. And they're going to move off of Oracle by 2020. Well, guess what? They took their first step. They just moved a bunch of their warehouses off of Oracle. And guess what happened? I'll send you a copy of Amazon's internal memo. They went down. It failed. They had a huge outage. And they said if they had stayed with the Oracle database, this wouldn't have happened. The Oracle database manages most of the world's data. Today, 10 years ago, nothing has changed. All of the world's important, valuable data is in an Oracle database. They're not in Amazon's database. Amazon won't use its own databases to run its business. O problema é que a ZTE roubou o conceito todo dos servidores da Oracle, dos backbones que são a internet. E o software específico foi desenhado, esse código foi roubado. E daí os Estados Unidos terem sancionado a ZTE, que é uma empresa chinesa, que obviamente que não faz mais nada que se não copiar. Mas também, ao mesmo tempo, aqui serve como equilíbrio do monopólio que a Oracle tem, por causa da sua firmware/software de configuração, em termos muito básicos, ser, digamos, o condicionador de programação de como os backbones todos funcionam a nível mundial e a internet fala uma com a outra, porque realmente está muito baseado naquele sistema, que é um sistema que ficou fechado dentro de si próprio. E a ZTE copiou essa merda. Fez algo parecido com mais bugs, mas aberto. E agora que as sanções foram levantadas no princípio do ano, a Oracle, isto é a primeira parte de como a Oracle vai se tornar trivializada ou talvez até especializada como a IBM. A IBM não desapareceu no mercado para casas, mas não desapareceu na forma de como montam servidores para, digamos, corporações, inclusive, é que têm um acesso muito grande todos os dias e têm os seus próprios servidores e etc. E então é por causa disto que está a acontecer esta submissão económica, mais uma vez. E o que tem piada é que o que está a dar cabo do mercado digital também, já há muito tempo, como vocês sabem, porque afeta todos os mercados no mundo ocidental, é a introdução do mercado chinês e desta forma como foi, digamos, rentabilizada a nossa produção. Desde então o nosso dinheiro só tem desvalorizado e a nossa hora laboral tem aumentado em termos de produção para competir com escravatura, basicamente, que é o sonho do globalista. A própria China também anda a sofrer as suas próprias repercussões em termos de interagir tanto com o mundo ocidental. Porque da mesma forma que, digamos, sei lá, muitas elites se infiltram dentro de sociedades a manter os seus valores e governar de forma degenerativa, porque dentro da divisão está a conquista da dominação, os filhos acabam por ser vítimas do próprio sistema. E a China também, ironicamente, está a ter uma crise cristã. Irónico. China is in the throes of a Christian revival, and tonight we're looking at how that's playing out. As a rule, the communist government discourages spiritual devotion, or at least tries to control it. It has long been illegal to teach a child about religion. Now, with a surge in Christian faith, a crackdown is in full swing, and it's driving the faithful underground. Our Asia correspondent, Sasha Petrosic, shows us that for some Christians, simply going to a church means risking a confrontation. In a residential corner of Beijing,
down a leafy side street, She asked why. the Chinese officials are waiting for us at the apartment gate. No foreigner, no camera, he says. Closed. That is until our host, Pastor Shu Yonghai, comes out. After arguing with officials, he invites us up to his small third-story flat. The political pressure on us is growing, he says. See the trouble you had? Our people get stopped all the time. Once a week, Shu's parishioners meet around the dining room table in this so-called house church, or perhaps elsewhere if police intervene. Isto, por acaso, até é um bom exercício para os liberais. É um bom exercício porquê? Porque os liberais, do ponto de vista do mundo ocidental, são capazes de dizer assim: deixem lá os chineses terem a sua liberdade religiosa. Como, por exemplo, os Estados Unidos é conhecido, em termos constitucionais, por o ser. Daí ser o bastião da liberdade e da democracia nos dias que correm, como exemplo hipócrita da realidade que realmente faz ao mundo. Mas é engraçado, isto é um exercício engraçado para os liberais. Os liberais dizem assim: não, a liberdade, mas de certa maneira, essas políticas liberais que podem ficar assim um bocadinho naquela, e qualquer pessoa fica naquela, mas faz parte de como se comportam externamente e como se comportam internamente. Porque internamente dizem que as touradas são merda, a religião é merda, é tudo merda. E eu, sinceramente, pessoalmente, dispenso todas elas, mas como carne de vaca e não ponho os pés na igreja, no thanks, mas tudo bem, queres ser que o sejas, desde que te comportes de uma forma legítima em Portugal e não deixes ficar deturpado por uma escritura mais que desatualizada que devia estar na secção de ficção. Tudo bem, mas lá está. Queres curtir a tua cena? Curta a tua cena, porque o liberalismo até defende mais fortemente do que eu, mas no fundo são os maiores ateus, que num contexto tipo de máquina do tempo, este tipo de revolta que possa provocar, este tipo de defesa, acaba por provocar uma uniformização social que acaba por se chamar, devido ao liberalismo acabar sempre por patrocinar o ateísmo, acaba por ficar na China comunista. Por isso isto é um exercício muito interessante para os liberais de verem até que ponto é que as coisas chegam à frente e retrocedem graças ao vosso idealismo, que não faz sentido nenhum por causa do vosso irracismo em termos de aceitação de tudo o que é, digamos, movimentos liberais, mas que não vaiam de encontro a qualquer tipo de expansão de reter o Estado Social como ele é, porque foi o que funcionou até aqui. Mas interessante, uau, a China comunista, que quase é crime praticar algum tipo de religião, já começam-se também a levantar algumas vozes iludidas de ter que praticar algum tipo de cristianismo, sabe-se lá, se calhar até foi assim, quando falam em cristianismo eu fico logo naquela a pensar judaísmo e tal. E por falar em judaísmo, ainda não. Vamos então dar um saltinho até a Austrália. Ora, Austrália, um senador qualquer, e este clipe está espetacular, usou exatamente as armas do liberalismo, do marxismo, para tentar expressar a sua preocupação, que cai imediatamente no poço da direita, mas usou aquela velha desculpa que todos nós já pensámos dentro da nossa cabeça. Portanto, este gajo é o Barry O'Sullivan. Oi, you call that a knife? This is a senator. Knife. They are so far to the left, you wouldn't find them if you had two pairs of bifocals on at the same time. It is outrageous. They want to increase the dole for unemployed people so they can buy more drugs and ice so that they can avoid going to jobs. They want to treat that. No, that's their position, Senator. They've made it clear here during the week in debates around issues to do with minimum wages and the like. They want to take the tracker dogs away from festivals and carnivals that are there to test people for drugs.
where we want safe environments, public environments, where people can go, where people on ice and all sorts of things are not participating in large crowds, causing havoc. These are these people. These are these people. They won't be happy, Mr Acting Deputy President. They're all sucking on tofu made from dry grass, laying around all day, waiting for the Commonwealth to send some money into their bank account so they can go and do whatever they like. I am tired of being attacked when I stand up and speak about some issues around strong values that are the strong values I still believe of the majority of Australians. You cannot say the word abortion without being attacked by this mob of almost, I'd say grubs if I didn't think you were going to make me withdraw it, Mr Acting Deputy President, but it's out there now. These people come and attack me for my religious basis the other day using words like rosary beads because I had the audacity to raise issues around late-term abortions where babies that are only minutes away from getting a smack on the arse and a name are being aborted under the policies of the Australian Greens. So I will not stand silent. I will not stand mute while these people try to continue to marginalise policies and ideas that we want to discuss for this nation that I think are largely supported still by the majority of the nation. I'm going to declare my gender today as I can to be a woman, and then you'll no longer be able to attack me. It is despicable, the behaviour of these people, and for them to come in here with the freedom that they do and just that vomit, that vitriol that comes out of their mouths, it needs to be called out. Bom! Lindo, meu. Este homem usou os argumentos todos. Chegou ali com um discurso considerado nos dias que correm ideologicamente, meu Deus, o que ele disse, o lógico, o óbvio, o que a história está farta de nos ensinar, não. Ele disse o que tinha a dizer, que é considerado hoje em dia um discurso de extrema direita. Ai, que ele está tão na direita. Meu Deus. E depois disse, mas espera, eu, Bárbara Rija, sou uma mulher. Pronto, como lá o meu argumento, que é o vosso argumento, contra o argumento que eu acabei de dizer, e tenho o respeito de eu ser uma pessoa fechada num corpo diferente, com umas balelas que vocês convencem para nos levar à autodestruição do planeta. Porreiro, epá, lindo. Ele não fez nada mais do que nós já nos apeteceu fazer, mas sendo ele um senador na Austrália, epá, sim senhora, man. Esta mulher tem um grande parte de matos, mano. Curti bué, eu achei este clipe bué fixe. E agora vamos, por exemplo, até ao Canadá. Vamos falar um bocado de um misto do Canadá. O Canadá é tipo inglês e francês, e então o Brexit realmente interessou muito aos canadenses. E então vamos passar assim para o Canadá. Onde é que está? Antes do Canadá vamos pensar nas crianças, porque é daqueles argumentos. Vamos até à Inglaterra, onde falam no Brexit, já vamos para o Canadá. Brexit, epá, e as crianças, como os refugiados, com aqueles barcos cheios de militantes e etc. Vamos pensar, as crianças e o Brexit. Brexit já foi aprovado, apesar da conta paga. Deve ter sido um mau negócio, eu tenho que aprofundar um bocadinho nisso. E depois dizem que 585 páginas é muito, o Tratado de Lisboa tem 2000 e tal, mas ok. In the European Union, when it comes to divorce, as is always the case, the hardest negotiations can be over property, money, and the children. And so it is with Brexit, a divorce where there's not only two sides, but the British family is fighting within itself. Prime Minister Theresa May is proposing a kind of divorce with a transition period of remaining friends as the best deal possible. The choice was this deal, which enables us to take back control and to build a brighter future for our country, or going back to square one, with more division, more uncertainty, and a failure to deliver on the referendum. On property, the sticking point has been the border between Northern Ireland, part of the UK, and the Republic of Ireland, a separate country that's part of the EU. Today, cars can pass easily because there's effectively no border. The Brexit agreement prevents the return of a hard border by temporarily keeping Northern Ireland inside the EU customs union, avoiding customs checks between Northern Ireland and Ireland. On money, Britain would continue to pay the EU as much as $80 billion for decades. And as for the children, British citizens living in the EU and EU citizens living in Britain, they would maintain current residence and social security rights. Pera.
É mesmo aqui. É que usam as crianças de uma maneira. Ora, aqui está o pagamento de 80 bilhões. Não é à toa que até o Juncker foi ali com um sapato de cada cor, porque já tem dinheiro para comprar vários pares, porque a Inglaterra vai pagar a conta, daí o agrado. Eu gostei de ver o discurso da Theresa May à hora do almoço. Temos novamente a soberania das fronteiras, o poder económico que sempre tiveram, de legislativo, a não interferência do Tribunal Europeu, muito importante, porque o Bloco de Esquerda está sempre ali à porta a abrir. Passe, senhor burocrata, passe, senhor marxista, passe, Lenin. É um espetáculo, mas aqui está como os mídias são um espetáculo. Espetáculo! Mesmo eles são pagos, o preço certo é, primeiro falam, 80 bilhões, e as criancinhas. In Ireland and Ireland. On money, Britain would continue to pay the EU as much as $80 billion for decades. And as for the children, British citizens living in the EU and EU citizens living in Britain, they would maintain current residence and social security rights. This morning in Parliament, May presented the deal as the kind of divorce mandated by the Brexit referendum. We will take back control of our money, laws and borders. We will deliver Brexit, and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019. But May's critics from her own party say the break isn't hard enough. Leading Brexit proponent Jacob Rees-Mogg wants a divorce that's a cleaner split. But she hasn't so much struck a deal as surrendered to Brussels and given in to them on everything that they want, and tried to frustrate Brexit, that it is not so much the vassal state anymore as the slave state. Ora bem, eu gostava muito, opinião pessoal, não é preciso partilhar, concordar não é obrigatório, eu adorava que a Europa continuasse a ser o que a Europa sempre foi, mesmo depois de tantas disputas, só como desculpa para whatever. Assim não, pá. Eu não consigo considerar Portugal um país soberano se andamos de mão estendida a uma moeda que não representa o nosso valor. Não é nominal, é completamente estúpido. Ainda não os franceses, agora aparentemente, vejam lá a simplificação mediática que fazem esta manifestação dos franceses, que têm um ordenado mínimo enorme em relação a um aumento de gasolina que ainda fica 10 cêntimos abaixo do nosso. Mas aparentemente eles distinguem-se pela cor dos coletes. Os bons manifestantes e os maus manifestantes. Os bons manifestantes vestem um colete e os maus manifestantes já devem estar no supermercado a comprar para se infiltrarem. Fuck you, é as políticas do Macron. Berlim parece um posto militar para passar de ponto a ponto. A França está completamente pantanas com estas migrações cheias de crianças que não estão lá na equação só para a Câmara. Isto é brutal. Mas agora, sim, vamos então passar para o Canadá e ver a percepção que os canadenses têm do Brexit. Esta pasta está muito grande. Ok, vamos lá então ouvir. Por acaso até é um bocado mais lógico, porque põe em causa realmente a leitura autêntica dos nossos deputados e senadores e representantes políticos a nível europeu e mundial e ocidental na prática, da atenção que têm quando nem sequer põem os pés no Parlamento e partilham a sua password, porque foram ao seu barracão no campo a molestar alguém que tenha atravessado uma fronteira. Eu não faço ideia, mas é qualquer coisa assim, pelo menos um bocadinho mais à frente. A life of confidence in the Prime Minister today. I absolutely do. I'm also looking forward to continuing to work with all my government colleagues in Parliament in order to make sure that we get the best future for Britain. And on radio this morning, May again insisted that's exactly what her plan will do. I truly believe this is the best deal for Britain. All right, so how's it all going down with the British public who decided all this in the end? Thomas Degler took to the streets of London with that Brexit plan in hand to ask people what they think. No one said it would be light reading. This is the document that has upended British politics. Theresa May's fully detailed Brexit plan, approved in Cabinet, all 585 pages of it. It sure is causing a fuss in the government, but
What about on the street? Have you actually held it and to see how heavy it is? I never did, but this is ridiculous, yeah. How much do you think politicians actually know about what's in here? Yeah, probably very little. How do you feel the Prime Minister is handling this? Oh, well, I don't know. I don't know how anyone could handle it. You could argue about the pros and cons of the detail. I think she has handled herself amazingly. She can at least ought to expect loyalty from her fellow party members. They're just waiting to stick the knife in. Hoping to briefly escape that Tory infighting, the Prime Minister turned to ordinary Brits on a radio call-in show. Prime Minister Theresa May takes your calls. The first caller demanded she quit. I respectfully ask you to do the right thing in the national interest and stand down to allow someone from the Brexit camp to take the lead. To the Prime Minister. Instead, May pledged this. Well, decisions on things like who could come into this country will be taken by us here in the UK and not by Brussels. And that's exactly what the deal I've negotiated delivers. So There's no question she is resilient, facing down internal revolt time after time. The bookmakers had stopped taking bets on May's demise, but now they say the odds are she could survive. News coming out of Westminster seems to suggest that if there was a vote of no confidence, she may well just squeak over the line. Her job and the future of the country go hand in hand. Brexit will shape Britain, and the final deal will define Brexit. E pronto, e pelo menos alguns cidadãos não queiram na peta que alguém tivesse lido aquilo de forma e tivesse dissecado como deve ser o que aconteceu por ali. Mas depois, digamos, o Canadá, com as políticas de Justin Trudeau, digamos, o Macron do Canadá, igual ao que está em França, acaba por se focar mediaticamente mais nestes assuntos como a gente se foca também. An extraordinary scene on Friday afternoon. Dozens of parents lining up outside St. Michael's College to get answers after a difficult week. Parents were visibly upset. Leave the boys alone, you got your story. Are you not concerned for your kids? Bugger off. And when they left that meeting with school administrators, they lashed out even more. My son, while defending their school. every morning. The students and the boys, you will stop attacking the school. You know, your media. You're putting kids. Our kids are getting bullied by other kids, and the way you're reporting. 12-year-olds, 11-year-olds are getting threatened by other kids. And your sexual assaults allegations. Aren't you concerned about that? I'm more concerned about what the media is doing to the school around this incident. You're not helping. You're more concerned about how the media is covering this than the sexual assault allegations. We're very concerned about you. By the police. According to the Canadian press, the first incident involved the basketball team and a student who was bullied and soaked with water. Portanto, a agenda marxista cultural continua em alta, mesmo nos mídias canadenses. Mas o mais engraçado é que as pessoas estão a acordar. Que é uma coisa que está a acontecer a nível mundial. As pessoas estão a acordar porque a agenda é tão explícita que até os próprios pais, estes pais, com muito louvor meu, que estão mais interessados em serem pais dos filhos do que estarem a dar as ferramentas de exploração, de perda de tempo e de patrocínio ao marxismo cultural que estão a tentar fazer nesta peça, os pais revoltam-se com os próprios mídias a dizerem não, basta daqui, já é a segunda vez. Os canadenses disseram o quê? Os nossos políticos não leram 585 páginas e agora disseram aos mídias, saiam mas é daqui, porque vocês não estão a fazer um favor em estar a informar o que está aqui a acontecer, porque é absolutamente ridículo. Não é uma disputa escolar. E obviamente que as disputas escolares hoje em dia estão a atingir novos campos, mas isso é a responsabilidade dos pais. Eu não posso sacudir a culpa do governo como a cena da pedreira, mas ao mesmo tempo, quando tu tens um filho, tens de te responsabilizar pela educação do teu filho. E hoje em dia até parece que é uma dupla função, porque ainda tens que o informar da desinformação que está a aprender nas aulas de História, Filosofia, etc., que acontece nos nossos dias, que é estranho. Temos de estar com a guarda ainda mais alerta, mas felizmente, no próprio Canadá, está aqui uma peça que é absolutamente assustadora, na minha opinião.
Ora, vamos falar em tipo quê? Disfuncionalidade intelectual. Exatamente o que está a acontecer com toda a gente. A nível mundial, no mundo ocidental. E a nível internacional, no terceiro mundo, em termos de acharem que o nosso maior demónio intelectual, em termos de marxismo cultural, é a oportunidade deles para, seja qual for a desculpa, e com todo este mecanismo, estas ONGs, os mídia, os nossos políticos, a ONU, a NATO, tudo, a seletivamente escolher quem é que tem os direitos de, por um lado, patrocinar a guerra nos países que depois usam como desculpa trazer para cá os soldados para fazer deste planeta um planeta de terceiro mundo com mega elite, pelos vistos. Vamos lá ver então o Canadá em particular. O que é que eles têm para trazer à mesa em relação à forma como nós, no século XXI, podemos socialmente e abertamente aceitar algo tão complacente como uma lobotomia, mas sanitada, mais uma vez, como a história se repete, mas com cenários diferentes, do comportamento da população. Isto é melhor que o aspartame na água. Isto é do best. Lobotomia sofisticadamente tecnológica para si, seu asno. I feel honored to have been elected to preside over the executive committee over the next 2 years. And so Interpol has a new president, Kim Jong. Other ways to treat the illness. What you just heard was a very high frequency magnetic pulse. One of those is a brain stimulation treatment that uses magnets instead of electricity to induce a seizure. Magnetic seizure therapy was really evolved out of this idea that producing a seizure for therapeutic purposes is very effective in depression. Ok, isto foi uma palavra muito simpática, e desculpem o clipe errado, foi uma palavra muito simpática para tratamento eletrochoque. Vamos fazer um tratamento diferente, tipo ultrassom, ou sei lá, 30 vibradores colados à tua cabeça, de forma a que o teu cérebro fique tão deturpado como se um boxer tivesse tipo uma sessão de 6 horas a dar socos nas fontes para te passar a depressão. Porque estás deprimido porquê? Às vezes a depressão é um sintoma de tu saberes, mas não admitires que algo está errado em relação ao que se passa à tua volta. E isto é exatamente tudo o que se passa mal à nossa volta. É isto que me faz gravar os podcasts, man. O pessoal sabe, meu. Está tudo fucking up. Está tudo turpado, meu. Está tudo completamente estúpido. Está tudo a olhar para o boneco. E depois, como é que tu te vais sentir melhor? Fazer uma raspadinha? Comprar aquelas drogas legais que ainda destroem mais a forma como as sinapses do teu cérebro se formam para tu teres algum pensamento racional? Vamos ficar malucos, tipo na Barbara Streisand, que tem que fazer qualquer coisa antes de ir para a cama, porque a gente não consegue adormecer sem ouvir o Trump e... Isto anda tudo, mas é maluco. E então os próprios canadenses que andam a apresentar um pensamento crítico e testam as políticas de Justin Trudeau e estão-se a manifestar quase equivalentemente a como se passa na França com o aumento da gasolina, porque nós sabemos, até os franceses têm mais fibra do que a gente, pá. Isto é que é uma pena, é que a gente só se manifesta quando o árbitro roubou um gol a Portugal. E até esta conversa estúpida que tem havido nestas últimas semanas do patriotismo e nacionalismo, qual é a diferença? Porque o nacionalismo é interpretado como se alguém fosse considerado igual ao Hitler e etc. Mas será que eu estou maluco ou ainda chamam à seleção nacional? Não é nacional, patriotismo, nacionalismo, what the fuck? Não é preciso ser branco para seres patriota, não é preciso seres um patriota porque tu és um nacionalista. What? Anda tudo a enganar-se com as semânticas e etc. Mas ainda não acabou.
Porque a lobotomia está aí, realmente não interessa ao processo. Desde que deturpem a forma como as pessoas pensam e ataquem o núcleo, se calhar, do cinismo e da crítica e do pensamento independente dentro da cabeça das pessoas, só assim é que os canadenses, se calhar, vão ficar felizes e espalhar essa tecnologia a nível mundial, porque até a tiazinha já se sente um bocadinho melhor. Enquanto o marido trabalha e ela vai ao shopping comprar cortinas novas para o quarto todos os dias. Ainda bem, ainda bem. Close to 1 million Canadians live with depression that actually resists treatment. Shock therapy has long been considered an effective approach, but it can come, obviously, with serious side effects. So doctors are exploring less invasive treatments that go straight to the source of the problem. Cass Brucey explains. It's hard to beat some quality time with your son. You can throw it a little bit harder at me. For Sky Zaslov, it's a welcome break. Look at your target. For the past several years, she's struggled with debilitating depression. I don't even know how to explain it because it's not angering. It's frustrating. Zaslov has what's known as treatment-resistant depression. Sorry, interference. She has major depressive disorder, which has been chronic, going on for over 7 years, and she has either failed to respond or failed to tolerate a number of antidepressant treatments. So earlier this year, Zaslov tried something different, agreeing to be part of a study at Sunnybrook Hospital in Toronto that uses a non-invasive approach to treating this kind of depression. With her head shaved and fitted with a metallic headgear, Zaslov was placed in an MRI. Once inside, doctors then used ultrasound beams to heat and disrupt the precise part of the brain that causes depression. Think of it as an adjustment to the circuits of the brain. And so the MRI guided focus ultrasound goes directly to that circuit, makes a cut or a lesion in that circuit and stops it from firing when it shouldn't be firing. E ouvimos aqui uma forma altamente tecnológica como podem deturpar o nosso cérebro. E de repente houve um loop temporal cronosférico em que já são quase 8 da noite e já deu para ouvir o telejornal e já deu para perceber que a porcaria do Brexit, como todos nós já percebemos, é um acordo que a União Europeia concordou devido a, e não interessa a tristeza dos Estados-membros, lágrimas de crocodilo, vão pagar a conta como se fizessem parte de um Estado-membro na mesma, a tentar praticar a sua própria soberania. E eu estou tão farto de ver estes comentadores políticos na televisão a dizer barbaridades autênticas, a porem na mesma frase algum tipo de soberania, a dizerem mesmo os Estados soberanos estão tristes com a saída. Qual soberania? É o coletivismo, é o globalismo, é que conta, mas esta gente é parva. E este tratado da Theresa May, eu por acaso tinha aqui um clipe que até ficou datado, mas mesmo assim parece que está na mesa, porque parece que é a esperança que ainda é esta gente que continua a comentar sobre as notícias. Ai, onde é que está? Here is the 585-page Brexit withdrawal agreement, which will seal the terms of the UK's divorce from the EU. A few things jump out. They have managed to solve that problem of having an insurance policy to prevent a hard border on the island of Ireland if the future trading relationship doesn't solve that problem. If it was used, it would see Northern Ireland staying in the EU's customs union, but simultaneously being part of a new UK-wide customs relationship with the rest of the EU. If that came into force, it would come with strings attached. The UK would have to sign up to several areas of EU law, perhaps environment protection, social protection, and how the government would intervene to help companies, so-called state aid. There's going to be quite a complicated system for solving disputes that arise as a result of this treaty, with lots of committees. One of them will be an independent arbitration panel made up of independent people, but they will have the power to refer matters related to EU law to the European Court of Justice. So the ECJ will have a role in this in the years to come. Pronto, isto é um clipe antes da coisa. Vamos ouvir o Nigel Farage a dizer qualquer coisa. Well, Mrs. Merkel, many of my Eurosceptic colleagues have been booing you this morning, but they shouldn't be in a way, because the British should be cheering you. Without you, we'd never have made it over the line with Brexit, and I want to thank you very much for that. And of course, many of these Eurosceptic groups on the right, the centre and the left
will come back here after the next European elections in huge numbers directly as a result of your immigration and asylum policy. Your weak and cope led to a huge migrant tide, indeed a stampede, that came across the Mediterranean. Young men coming from very different cultures who were not going to integrate. Young men, none of whom would have qualified as being genuine refugees. And I think in many ways, we looked at it in the referendum and we said, we don't want to be part of an increasingly German-dominated European Union, and we certainly don't want to pay the price for Mrs. Merkel's errors. And I believe, having heard you today and listening to senior French politicians over the last couple of days, that for us leaving the European Union is now indeed a liberation. It's a European Union that we're told is now to become an empire, a militarised European Union, an undemocratic European Union, a European Union that seeks to continually expand to the east, a European Union that has launched a new Cold War against the United States of America, a European Union that tries to rewrite history. And I think 100 years on from the armistice, we should be genuinely worried. The idea that this new militarised union is somehow a recipe for peace, I suggest you all sit back and think a little bit more carefully. Maybe you should all reread history. The European project was set up to stop German domination. What you've seen today is a naked takeover bid. So I think Brexit becomes a necessity after this. And for the rest of the countries, Mrs. Merkel, you've had a long, successful career. But your political decision to open up the doors unconditionally is the worst decision we've seen in post-war politics in Europe. Is it not time for you at last to admit that you were wrong? Is it not time for you to say to German communities and many others, I'm sorry for what I've done to you and the problems I've inflicted upon you for many decades to come? Epá, e uma coisa... Ai! Este final está ao máximo. Peraí. Mas o que é isto? Peraí. É mesmo aqui. Autêntico. Ai! E não nos vamos esquecer que este discurso foi dado no dia do armistício. Ou seja, a implementação e a augmentação e até a visita do Trump aos países como um vendedor de armas, que é esse o trabalho dele, acaba por ser quase ofensivo a declaração de o aumento de budget para o exército europeu, porque, enfim, não é? Que raio de políticas de portas abertas, e afinal de que exército é que a gente precisa se não for para ir buscar recursos para sustentar este perdularismo autêntico. Mas pronto, cá está. E o mais engraçado, no meio desta confusão toda, é que continuamos enfim, existem certos assuntos que continuam, porque mesmo como Nigel Farage falou do domínio alemão, o domínio é económico, é financeiro. É uma coisa que é um assunto só por si. Mas temos realmente, assim, de vez em quando, pessoas com o nome tipo Rosenberg, que escrevem livros a assumir, digamos, isto é um livro muito interessante, na minha opinião, porque agora vamos voar até um sítio no mundo muito, digamos assim, mesmo, que tem às vezes estas coisas que saltam cá para fora em forma de promoção para vender um livro, porque shekel a shekel, etc. e tal, acaba por vir esta situação. E isto depois é um assunto muito incompreendido. Eu próprio fico confuso, porque é como tudo na vida, desde o momento que se toma uma posição, a posição que se toma fica a posição do lado oposto, que é o que o marxista cultural faz de melhor, que é
Se não falas o meu discurso é porque fazes parte da oposição, o que é facilmente empurrado ao extremismo da direita, que é uma parvoíce quando basicamente acaba por ser uma questão de lógica, porque até as forças que representam a pseudo-direita em Portugal, que hoje em dia estão-se todos a esconder atrás do centrismo, do centralismo, do globalismo, pronto, porque não acaba por ser mais que um exercício fútil de tomada de poder para apresentarem o seu próprio currículo pessoal aos patrões do globalismo, que passam às vezes até por influência política desmesurada, e depois a própria parte da defesa, digamos, do inimigo, do pretexto da conta ser tão alta e da história mal contada que já vem do século passado, é um assunto muito complicado para discutir num podcast. Mas felizmente, de vez em quando, devido à arrogância religiosa que existe dentro deste culto, que implementa um Estado e que tenho que admitir a minha empatia por ser uma invasão ilegítima patrocinada pelos ingleses, e quão contente eu estou de, depois de 2 guerras, ter provocado esse problema geopolítico no planeta. Fico contente com a Inglaterra sair deste contexto de tentáculos globais chamado o povo da União Europeia, por assim dizer, financeiro. Tem uma certa origem a partir daqui. Tem uma certa origem a partir da empatia, tem uma certa origem a partir de como a história é contada ou não contada, que é o que ainda importa mais. Mas está aqui um livro, estar atento, é daquelas coisas que encaixam as peças. Vamos então ouvir o autor, Ronan Burg, falar sobre o seu livro e, estranhamente, entre as linhas, dizer coisas que, se realmente fossem genuínas na tese que está a apresentar, por que raio é que acabavam por ainda ser segredo? Yes, it dates back to 1968, shortly after Arafat was appointed not just the chief of Fatah, but the chief of the umbrella organization called the PLO, the Palestinian Liberation Organization. And the IDF, the Israeli Defense Forces, were desperate. They were sending, Arafat and the PLO were sending groups of terrorists from Jordan to Israel. They couldn't catch them, they couldn't catch him. An attempt to invade Jordan and kill them, end up in a catastrophe. And then the chief psychiatrist of the Israeli Navy came with what he said is a solution. He saw that movie, American movie, The Manchurian Candidate, and said, I can do the same. I can take a Palestinian, hypnotize him, Jason Bourne style, program him, and send him to Jordan to kill Yasser Arafat. And believe it or not, the chiefs of Israeli intelligence, military intelligence and Mossad took that very seriously. They gave him a Palestinian prisoner who fit the profile that the psychiatrist thought would be suitable for such a process. They gave him a training facility with live ammunition, and for months he trained that person until one night he said, okay, he's okay, he's done, he's fully programmed. That Palestinian crossed the Jordan River, and after crossing, he signaled a gun and okay to his master, to his psychiatrist, and he carried the gun and a walkie-talkie, a wireless communication device, and the psychiatrist said he's now going to kill Arafat. This was something like 1 a.m. At 5 a.m. in the morning, the operatives of Israeli intelligence received a report from another agent, said that someone, a Palestinian, came to a Jordanian police station and told the policeman, the stupid Israelis thought that they hypnotized me, but I was just playing a role. I'm loyal to Arafat. Please take me to Abu Ammar, to Yasser Arafat, to swear allegiance to the Palestinian Authority. Now, this is a bit, sometimes Israeli James Bond looks more like Inspector Clouseau. This is a bit of a funny story, but the other stories were less funny. Israel tried to kill Arafat numerous times. And Ronan, did they ultimately succeed? I mean, there are, of course, many questions about Arafat's final death, whether it was natural or not. Este clipe está espetacular, porque é mesmo isto. Os serviços de inteligência às vezes vão a um certo extremo, como a CIA até quis matar
o Fidel de Castro a pôr bombas debaixo de conchas, debaixo do mar, porque ele, como gostava de fazer mergulho subaquático, podia levantar uma daquelas conchas e rebentar-me na cara. Que tentativa desesperada de algum tipo de assassinato. Mas independentemente do quão cómico isto seja, demonstra também uma certa influência, apesar dos flops. Aqui também estão implementadas histórias de sucesso, com muita influência a nível mundial. Que a gente não se iluda. Mas vamos ouvir uma segunda parte, porque agora a coisa toma um tom um bocadinho mais sério. Let me just add that they tried many times, and the peak of that was in 1982, when Ariel Sharon, Israeli Minister of Defense at that time, ordered to take down a commercial airline with hundreds of passengers on board in order to kill Yasser Arafat. But the chiefs of Israeli Air Force rebelled against him, and they didn't want Israel to be stained in this horrific war crimes, and they didn't want to violate the ethics of war of the IDF, and they prevented the operations from happening. To your question, there is an ambiguity and a few different reports about that. Let me just tell you that a few months before Arafat's mysterious demise, Israel Prime Minister Ariel Sharon met with President Bush at the White House. And the president told him, Mr. Prime Minister, we heard that there are plans, that you have plans to kill Yasser Arafat, and we want you to promise me that you will not assassinate Arafat. And Ariel Sharon said, I see your point, Mr. President. Now, President, of course, understand this is not a promise, said, I really wish you to promise me that you will not do that. To which Sharon said, Mr. President, you are making a very strong argument. But the president didn't let it go until Prime Minister Sharon promised in his voice that he will not kill Arafat. A few months later, Arafat dies of a mysterious disease. I think in time, we will have the opportunity to tell the story behind that. In the meantime, the Palestinians are convinced, of course, that the Mossad or Israeli intelligence killed him. The reason to hide the real story was not because of the Palestinians, but because this would be a striking violation to a very clear promise by Israeli Prime Minister to an American president. É que, por um lado, não podem dizer o porquê, e porque há um monte de teorias baseadas na tese do ponto de vista palestiniano em relação à morte do Arafat. E, por outro lado, alguém que representa a versão oficial de Israel acaba por dizer que, tipo, isso é tudo uma loucura, mas para já não podemos dizer. Isso é um bocado estranho. E depois temos eventos, e agora até em nota para acabar, temos extremos tão levianos como, por exemplo, tivemos aqui nos velhotes de Alfama, as casas no Porto. Digamos, as rendas estão a aumentar de forma exponencial, e o mais engraçado é que é tudo para agradar o turista, para verem o quão bonito Portugal é, enquanto o Estado que nos vende à conta, digamos, da tecnocracia burocrática ou financeira que é ditada desde Bruxelas, nos obriga a fazer, e não só, até sabota o sistema social com esta invasão colonial absolutamente extrema e abusiva em nome dos direitos humanos, sem pensarem nos direitos humanos de quem está a ser invadido, basicamente o mundo ocidental, para aumentar o poder da própria elite de nos governar. O mais estranho no meio disto tudo é que depois, no meio deste, digamos, colonialismo até exercido no Médio Oriente, nomeadamente com o Estado ilegítimo de Israel, as próprias leis que são subversivas para corromper a própria Europa acabam por correr mal para, às vezes, até os próprios implementadores deste sistema de autodestruição.
Airbnb is going to remove from its listings all homes in Israeli settlements in the occupied West Bank. The company says it's made the decision because settlements are at the core of the dispute between Israelis and Palestinians. Palestinians have welcomed the decision. Israel has called it shameful and threatened legal action. Israel mas é calada, porque senão uma data de turistas ainda vêem o cenário habitual e diário que existe por aquelas bandas de ocupação e depois ainda se lixam em termos de opinião pública, porque por mais que as pessoas mudem de redes sociais daqui para ali, continuam a usar a internet para projetarem o que sabem. E por mais supressão que haja, ainda continua a sair muita informação vinda daqueles territórios com uma influência que o presidente dos Estados Unidos, até no tempo o George Bush, teve que pedir quase como por favor, porque não parecia que era ele que tinha a faca e o queijo na mão nesse termo de negociação absolutamente absurdo. Eu não sei pôr cronologicamente se aquilo foi antes ou depois do 11 de setembro, mas seja como for, já estava tipo aquele ambiente assim um bocado mais, digamos, volátil em relação a qualquer tipo de informação que saia através da responsabilização dos atentados em particular, fora a eliminação de um, digamos, icon bastante corrompido pelo mundo ocidental, na minha opinião, mas de qualquer maneira era aquele icon que representava, digamos, ideologicamente perante a percepção do mundo ocidental a luta dos palestinianos por um território que tinha sido invadido por um império, na altura inglês, com uma promessa que veio dos Rothschilds e etc. Como é que esta luta continua? E independentemente disso tudo, a mesma forma que usam para escorraçar com a nossa a parte portuguesa, a parte de Portugal dos bairros, das cidades que representam desculpem, a nossa identidade, por assim dizer, acabam por, digamos, estarmos a ser forçados a este multiculturalismo em todas as frentes, inclusive o mercado das casas, e acaba, tal como a China com o cristianismo em Israel, acaba por acontecer esta demoção de casas com um valor que, por estarem a ocupar um território oficialmente dentro das regras do mundo, aquelas que a gente até não concorda, estão por cumprir, acaba por ser irónico a forma como eles próprios também sofrem com o que espalham para cima dos outros em prol da sua própria autodestruição. E pronto, ficamos assim. Falar genericamente, obviamente, espero que percebam. E pronto, tenho aqui um clipe estúpido, vou largá-lo para acabar. É que eu já nem sequer me lembro o que é que era isto. Onde é que está? É um avião, olha, deve ter a ver com tecnologia, de certeza. Mas pronto, até ao próximo podcast. Tonight, top aviation experts say the Lion Air pilots may not have understood why their new 737 MAX was suddenly in a nosedive or how to get out of it. Investigators believe the plane's sensors or its computers had bad data suggesting a potential stall. But many veteran pilots didn't know the 737 MAX computers can force the nose down to avoid a stall even when pilots are flying manually. Boeing's operator's manual does not highlight the change. You're upset because Boeing didn't inform the pilots. Right. That information was not disclosed to our company or our pilots that system existed. Now, Southwest, United, and American Airlines and their pilots' unions are issuing urgent bulletins to get the word out. There is a fix. Simply flipping a switch should have turned the automatic system off. As you can see, it stopped the trim. But not knowing the problem, the Lion Air pilots appear to have continued fighting to pull the nose up. Literally a matter of seconds. I'm in a nosedive. Airplane is basically out of control. Boeing says it's working to fully understand all aspects of this incident, and it's confident in the safety of the 737 MAX. Meanwhile, pilots are warning each other how to recover from a potentially hidden danger. Alguém ouviu falar em algo semelhante que tenha acontecido num aeroporto em Beja? Não? Pronto. Então, até à próxima.
www.mkbr6.com.